Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma Live Express. Hoje numa quarta-feira, porque o nosso convidado especial, o Roberto, ele agenda super ultra lotada. Então a gente resolveu fazer uma exceção e a nossa Live Express, que normalmente acontece na quinta-feira, né, às 7 horas. Essa semana, excepcionalmente, vai acontecer, está acontecendo na quarta, por causa da agenda aí do Roberto. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, já vi que chegou aí o Sérgio. Sérgio, tá me ouvindo bem? Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria falar com vocês sobre o curso, boa noite, o curso de Employee Experience. O nosso curso de Employee Experience vai ter como convidado especial o ilustre Ben Witter, que é conhecido mundialmente como Mr. Employee Experience. O curso, aí, enfim, falando um pouquinho do curso, vai estar incluído o livro do Ben, ele vai ter a participação especial no curso, vai ter o assessment do DISC, que são aí patrocinadores, nossos parceiros queridos. Quem não conhece, faça uma super propaganda aí, façam o DISC para os seus times, que é uma ferramenta incrível para você conhecer melhor, né, as pessoas com quem você está trabalhando e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Para seleção, a gente também sempre usa, né? Então, é uma ferramenta muito útil e incrível, com várias funcionalidades. Mas, enfim, voltando ao curso, então, assim, a gente vai estar... Todos os participantes do curso de Employee Experience vão receber o assessment do DISC, com uma devolutiva em grupo, vão receber também 1 hora de consultoria, e é um curso, assim, para profissionais de qualquer área, e muito prático. Enfim, você já sai de lá sabendo fazer o planejamento estratégico de Employee Experience, todo o framework, os templates, tudo que você precisa para colocar para rodar dentro da sua empresa. Então, vale a pena. E uma novidade incrível! Agora, o curso de Employee Experience da 3D vai ser em parceria com a FIA. Então, as pessoas vão receber um diploma aí da FIA, né? Chancela da FIA aí com a gente. Vai ser bom demais. Em breve, a gente vai mandar mais notícias. Essa semana, a gente estava lá no estúdio da FIA fazendo comercial do curso, um monte de coisa legal. E vai ser muito bom. Bom, além de falar do curso, olha aí o Roberto, acabou de entrar, que beleza! Então, além do curso, é importante falar com vocês que a gente está com algumas vagas aí a 3D, né? Uma consultoria aí grande que a gente trabalha para várias empresas de grande porte, com Executive Search, consultoria de RH, mas também Executive Search. Então, a gente está com vaga de analista de rede, sênior, com inglês fluente, trabalhar em turno, pesado, mas enfim, é uma oportunidade incrível para uma multinacional. Vocês divulguem aí as vagas para o networking de vocês. E é isso. Então, agora eu vou convidar nosso ilustre convidado aí, o Roberto, para ele se juntar aqui a nós e se apresentar a vocês. Olá, Olá, boa Elisa, tudo bem? noite, Boa tudo noite. bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, queria te pedir para você se apresentar aí pro pessoal. Eu também me apresentar. Sabe que, Roberto, eu estou fazendo essas séries de lives já há um tempão, né? E vira e mexe eu esqueço de falar, assim, de mim. Quem é essa menina aí que está fazendo isso? Aham. Quem é ela? Aí o convidado fala e tal, e ninguém sabe quem sou eu. Eu estou anônima até agora. No fim, é um sentimento como se fossem todas as pessoas já
conhecidas nossas estão na sala da nossa casa. Exatamente, essa é a sensação. Eu morria de vergonha dessas coisas de live. Não vou fazer. A Janaína me influenciou. Não, mas vai ser legal. É uma experiência ótima da gente dividir conhecimento. E, enfim, vai ser muito bom. Aí encarei, mas eu morri de vergonha. Agora eu já acho que tá tudo certo, que tá todo mundo que tá participando, tá aqui do meu lado, que a gente tá batendo papo, como se estivesse num barzinho, quarta-feira à noite, happy hour. Mas acho que é basicamente isso. Quer dizer, Não é? estamos no happy hour No happy com amigos. hour. Pena que eu estou no escritório ainda e não estou com vinho aqui comigo. Ah, que pena. Olha que eu peguei o vinho, mas vamos, assim, virtualmente, o povo que tá em casa, ó. Tchim, gente. Poxa, um Uma brinde. bela quarta-noite aí que você toma quando você chegar em casa. Morrendo de inveja, morrendo de inveja. Mas, enfim, então deixa eu falar me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Elisa Cavalcante, sou sócia fundadora da 3D Partners, trabalhei a vida inteira na área de recursos humanos. Comecei minha carreira em consultoria de RH, e foco em Executive Search. E depois fui para a empresa, sempre trabalhei como gerente de RH. E agora, tem uns 3 anos mais ou menos, eu resolvi voltar para a consultoria e abri a 3D Partners. Estou muito feliz de participar de vários projetos super legais. E quando eu estava numa dessas empresas, há muitos anos atrás, lá na Guardian, né, Roberto? Foi que eu conheci o Roberto e o pessoal da 3Gen, que ajudou muito a gente lá em projetos de estratégia e tal. Mas aí agora eu queria, então, pedir para você se apresentar aí para o pessoal e aí a gente começa. Fantástico, Elisa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Deixa eu me apresentar muito rápido. Roberto Campos, né? Muita gente já me conhece como Bob. O tal do Bob Fields, e fui batizado assim quando eu comecei a minha carreira no segmento de tecnologia de informação. Olha, não sabia. E aí passei um tempo como executivo em empresas de tecnologia, e há 20 anos atrás eu fiz um movimento de ir para a consultoria. Passei 20 anos em consultoria de estratégia, aprendendo com grandes executivos em diversas organizações, em serviços financeiros, em educação, em mining and metals, no Brasil e fora do Brasil. Nesses últimos 15, como sócio fundador da 3Gen, uma experiência fabulosa, especialmente na educação, que é uma área que eu acabei me apaixonando. Eu brinco um pouco que é a minha cachaça. Que delícia, né? E como parte desse processo, uma das coisas que eu acabei me aprofundando um pouco, além do trabalho de estratégia, foi o trabalho de desenvolvimento de liderança e a discussão do papel da liderança em si na execução da estratégia. E agora eu mudei de lado, né? Eu fiz um movimento um pouco diferente do teu. Embora eu permaneça sócio da 3Gen, eu não estou na operação mais, eu não estou no dia a dia da empresa. E agora eu assumi, tem um mês, a responsabilidade de ser o CEO da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Nossa, que bacana! Que é uma organização que engloba SESI, SENAI. Nós somos, por exemplo, líderes no mercado capixaba em educação básica regular, com quase 11 mil matrículas. Então, é uma operação grande, pouco mais de 1.400 colaboradores. E estou aqui novamente. Estou aqui novamente na cadeira de executivo. De executivo. Mudei de lado novamente. Então, esse sou eu. Ótimo, ótimo. Maravilha. Então, vamos começar o nosso... Seja muito bem-vindo, Roberto. Vamos começar nosso bate-papo, que tem várias coisas legais aqui. Olha a Ju aí, gente. A Ju tá na área, tem Simone, tem um monte de gente boa aí. Bom, mas vamos começar então o nosso bate-papo, que a gente tem muitos assuntos para cobrir hoje. Bom, primeira pergunta para você, fiz uma cola aqui. Quais são... Vamos começar do básico. Quais são os pilares da estratégia? Fala pra gente.
Legal, pergunta interessante. Assim, eu não queria entrar muito em teoria, mas me deixa te falar a partir Vou de ver rápido. duas coisas que eu entendo que são essenciais nessa discussão. Uma envolve, claro, uma boa formulação de estratégia. A Uhum. partir do momento em que eu entenda que estratégia é escolha, e todo o conjunto de escolhas que eu tenho que fazer a respeito do posicionamento de uma organização, por exemplo. E um outro pilar, por assim dizer, respondendo à tua pergunta, é a Hum, execução dessa estratégia. E aí a questão fundamental para a gente discutir um dos dois é mais importante ou os dois têm igual relevância? O que a minha experiência, tanto como executivo, quanto os últimos 20 anos como consultor de estratégia me mostrou, é que, de fato, não me basta uma estratégia cristalina muito bem definida. A grande energia que uma organização despende, de fato, está em executar a estratégia. É o que acontece todo santo dia, das 7 é. da manhã às 21 horas em muitas organizações. Agora, no nosso momento Hum. mais reclusos nas nossas casas, esse é o momento em que nós temos trabalhado até mais horas. E é ali que a estratégia é executada. A estratégia é executada no contato com o cliente, a estratégia é executada na relação com os colaboradores, na organização dos projetos, na priorização dos esforços. E é aqui que está a chave, de fato, de uma boa estratégia. De nada me adianta um belo deck de slides no PowerPoint, Sim. porque isso não vai resolver a equação. Então, É, eu ir para um diria, hotel caríssimo, fazer um desenho todo lindo, pois né? é, Movimentar um time inteiro e depois ninguém nunca mais fala daquilo o ano inteiro, né? perfeito. E é essencial que a gente faça uma boa escolha, é essencial que a gente consiga, de fato, ter uma boa reflexão sobre a estratégia, mas é mais importante que nós tenhamos, de fato, foco na execução dessa estratégia. Sim. Minha outra pergunta é a seguinte: por que tantas organizações de grande porte ainda resistem em dedicar mais energia no desenho de uma estratégia estruturada? Você falou, foca em execução. Só que tem várias organizações que eu conheço, empresas, inclusive, onde eu já trabalhei, que não dedicam a energia necessária para fazer o desenho mesmo. Que dirá a execução, né? Uhum. Então, eu imagino, obviamente, você desenhar a estratégia com plano de fundo, a cultura da organização, todos os seus goals, tudo que você precisa atingir. E eu, como recursos humanos, às vezes, enfim, entrei numa empresa nova. Mas qual a estratégia dessa organização? Aí você começa a fazer um assessment, né, interno. Ô, fulano, analista de RH. Ô, Beltrano, sei lá, analista de rede. Ô, cara, gerente comercial. Qual a estratégia dessa empresa? Ninguém sabe. Uhum. Mas o número um sabe. Ele vai falar, sim, imagina, a estratégia. Mas o povo, ninguém sabe. É. Então, imagina como que consegue essa organização, o que acontece com um cenário desse, né? Legal. Assim, acho que a tua pergunta inicial é por que as organizações não dedicam tempo para fazer isso, Tempo. né? Essa é Por que uma. que elas não E a colocam outra é a energia? comunicação disso, né? São duas perguntas, na verdade. Legal, vamos começar dessa primeira. Eu acho que até o que a minha experiência mostra é que as organizações acabam dedicando algum tempo. A pergunta é se elas dedicam tempo para de fato ter estratégia. Uma das definições que eu trouxe para você quando você me perguntou dos pilares da estratégia é que estratégia trata de escolha. E é aqui que está o principal desafio do time executivo. Porque fazer escolhas implica, obviamente, em fazer renúncias. Implica, por Sim. exemplo, se eu escolho colocar o meu foco no mercado X e eu não tenho recursos suficientes, talvez eu tenha que abrir mão do mercado Y. Ou o produto que historicamente eu me relaciono com ele, já estou acostumado, que foi o produto que deu origem à minha organização,
eu tenho uma relação emocional tão grande com ele que fazer escolhas que implicam deixar de ofertar aquele produto são escolhas desconfortáveis. Então, no final do dia, aqui, nós estamos falando das relações humanas no sentido mais profundo. Não importa a técnica que a gente discuta do ponto de vista de estratégia, sempre vai ser o fator humano que vai importar nessa discussão, Elisa. E aí, eu diria para você o seguinte, muitas empresas fazem planejamento estratégico, mas por paradoxal que pareça, elas terminam um planejamento estratégico sem estratégia. Se assumirmos que estratégia é escolha, tem muitas empresas que fazem o seu planejamento estratégico como um simples ato burocrático. E aí, assim, nós podemos discutir aqui uma série de ferramentas, ferramentas clássicas, algumas delas as pessoas que estão conosco aqui já conhecem bem. Quer dizer, olha, quem nunca fez uma análise de pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças, né? Quem nunca fez um exercício de construir uma matriz de objetivos com metas? A grande questão aqui elas refletem de fato uma estratégia, elas refletem de fato um posicionamento que seja único e que permita àquela organização criar, né, um espaço de mercado próprio, criar uma relação com o cliente que a faça reconhecida naquele espaço. Então, para mim, a questão na tua primeira pergunta, para mim o que é chave é o seguinte: as pessoas se conscientizarem de que estratégia escolha e lidarem com o custo de fazer escolhas, né? E eu não estou dizendo para você que isso é fácil de ser feito. Fazer escolhas é difícil em todos os campos da nossa vida. E também é difícil na organização. Também é difícil numa organização com 10, 100 mil, 10 mil colaboradores, não importa o número que nós estamos falando aqui, ao fazer escolhas eu impacto vidas, eu impacto expectativas. As pessoas têm uma curva para lidar com a mudança. Se nós pegarmos, por exemplo, a curva Kubler-Ross, né, quando eles analisam como o ser humano lida com a mudança, a nossa tendência é passar por um processo de raiva, de negação num primeiro momento. Tudo que traz mudança, e a estratégia tem como pressuposto fundamental trazer mudança, porque ela trata de uma escolha de levar a minha organização do ponto A para o ponto B, num caminho que eu não trilhei ainda. Com uma série de imprevistos. Nós estamos lidando agora com um grande imprevisto, que é essa pandemia e os efeitos dela na vida das pessoas e nas organizações, mas o fato é que a nossa vida tem sido recorrente em termos de lidar com imprevistos. E esses imprevistos, eles são cada vez mais frequentes. Se nós pegarmos o que o próprio Toffler fala, né, a respeito dos ciclos de mudança na humanidade, a grande realidade é que nós temos ciclos tecnológicos e ciclos de mudança comportamental que são cada vez mais curtos. Então, acostumemo-nos com a ideia de que vai ter mudança. E mas aí, como fazer essas escolhas, Roberto? O que você aconselha em termos de, assim, é difícil, é escolha, e o que você sugere para o líder que está aqui ouvindo a gente, que tem que fazer o desenho dessa estratégia, tem que fazer escolhas que são impopulares dentro da organização, ou que são impopulares para o conselho, vamos para esse como aí, qual é o pulo do gato? Bacana. Não tem pulo do gato, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam vir para a mesa num momento como esse. A primeira é uma discussão de que essas escolhas elas precisam ser baseadas em evidências, elas precisam ser baseadas em dados. E aqui sem a menor pretensão de propor que nós tenhamos os dados perfeitos para tomar a decisão perfeita, porque esse negócio também não existe. A melhor informação possível para essa tomada de decisão, em que eu consiga eliminar alguns riscos que são mais óbvios e estruturais, mas a partir do momento em que eu compreendo, a partir de dados e fatos, a partir de evidências, que eu compreendo que existem espaços de mercado em que eu posso atuar,
É parte do papel da liderança tomar algum risco a partir de determinadas hipóteses. Absolutamente nada garante que essa estratégia estará correta. E é aqui exatamente que eu reputo a questão ligada à segunda parte da sua pergunta. Por que executar é mais importante que formular? Por que disciplina de execução é mais importante? Porque, na verdade, como eu não vou ter nunca essa escolha perfeita, é parte do ato contínuo de fazer gestão ir aprimorando essa escolha. É parte da realidade dos nossos gestores hoje, cada vez mais se posicionar diante do mercado a partir de MVPs, de produtos mínimos viáveis, a partir de testes de hipótese do ambiente. Como que eu mudo rápido e, assim, a estratégia deve ser totalmente revista o tempo todo, né? E comunicada, né? Essa é uma parte crucial do que o líder precisa entender. A estratégia não pode, não deve estar escrita em pedra. A estratégia, ela é, cada vez mais nos nossos dias, um elemento direcionador dinâmico que eu preciso movimentar a partir do momento em que o meu ambiente se movimenta. Sim. E quais são as competências que você acha que são mais importantes para o líder ter, né, para conseguir ser efetivo na execução da estratégia? Uau, essa também é uma super pergunta, né? Mas e como ele desenvolve elas? E como que ele, né, e como que ele tem a percepção também, o complemento de onde ele está e de onde ele precisa chegar? Porque todo líder, a tendência é o líder a chegar, estou mandando super bem. E aqui na minha equipe, todo mundo sabe qual é essa estratégia, qual é essa estratégia. Já botei lá, a meta da Elisa está lá no sistema, está tudo certo, que já foi cascateado lá do planejamento estratégico, está tudo maravilhoso, linkado, tudo no sistema, multinacional, a gente tem ferramenta para tudo. Né? Então ele acha que ele está mandando super bem. Só que aí o resultado não chega, porque ele está pensando numa direção, a equipe está olhando para outra. Então o que esse líder tem que ter, né, de reais competências para, na vida real, na prática, né, na humildade, descendo o salto, ele ter uma escuta empática e o que ele precisa ter de competência para fazer a coisa acontecer, né, na vida, na prática. Bacana. Me deixa só pegar um gancho nessa tua fala a respeito das ferramentas. O que a experiência me mostra é que as ferramentas, como o nome já sugere, elas são somente ferramentas, né? O meu conselho de administração, por exemplo, me deu um desafio de fazer a transformação digital nessa organização. E aí eu tenho dito o seguinte: antes de ser digital é transformação. Boa. E mudança dói. Exato. No final do dia, a nossa discussão aqui, ela é sobre como eu consigo fazer com que as pessoas entendam o seu novo papel neste novo contexto. Que traços culturais nós temos que reforçar para que essa organização faça a transformação digital. Eu posso ir ao mercado e existe solução na prateleira para ser adquirida, que automatiza uma série de processos que as organizações têm. A pergunta é, do ponto de vista cultural, eu estou orientado, por exemplo, ao meu cliente? Eu estou desenvolvendo os meus produtos de fora para dentro? Eu olho para a jornada do meu cliente a partir da necessidade dele e não a partir do meu paradigma tecnológico? A discussão de transformação digital, só para pegar carona de fato nessa discussão da ferramenta, ela é muito mais profunda do que a discussão de simplesmente fazer automação ou utilizar a IoT ou qualquer outro tipo de tecnologia que a gente possa colocar sobre os processos. Mas aí me deixa voltar para a tua pergunta original, né, que é a questão das competências do líder. Eu queria começar de um frame muito simples aqui para a gente discutir, né? O líder, acima de qualquer coisa, um bom líder, ele nasce a partir do sweet spot, a partir do ponto de convergência entre três coisas. O conjunto de competências que ele apresenta, o que a organização precisa dele e a paixão que ele tem em fazer aquilo. Se eu não tiver uma ótima convergência disso, um líder com competências fabulosas,
mas que a organização não precisa daquelas competências, não tem valor para transformar a organização. Um líder que tenha as competências e a organização precisa, mas ele não tem paixão por fazer aquilo, quer dizer, ele está numa outra fase, também não vai conseguir fazer essa transformação. Então a gente precisa começar daí, né, de entender que essa convergência é fundamental. A partir disso, entender um pouco o que os estudos dizem a respeito da liderança, né? Tem dois autores americanos que eu gosto muito, Jack Zenger e Joe Folkman, que eles falam da figura do líder extraordinário, né? O que é o líder extraordinário? Eu acho que a primeira coisa que eles desmistificam é que o líder extraordinário não é o líder perfeito. É o líder que tem um conjunto de competências requeridas para aquele contexto especificamente. E aí é muito interessante, porque antes de falar das competências, falar para vocês do efeito que um líder que seja reconhecido como excepcional, como extraordinário, ele é capaz de ter, é muito poderoso. Os estudos do Jack Zenger e do Joe Folkman, eles mostram o seguinte: os líderes reconhecidos como estando no decil superior, os líderes que estão ali acima do percentil 90, eles são capazes de, em diversos contextos, gerar resultados que são, no mínimo, o dobro do resultado de um líder médio. Então tem uma primeira mensagem aqui. Ser médio e montar o seu plano de desenvolvimento como líder a partir da média não é bom. Você será um líder medíocre e trará resultados medíocres, no sentido estrito do termo. Um líder reconhecido como um líder excepcional, e eu estou insistindo muito no termo reconhecido e eu já volto para ele. Muitas vezes, quando eu olho para um hall de competências, e existem vários frameworks, mas o framework do Zenger e Folkman, ele traz um conjunto de 17 competências. Nós estamos falando de um líder com 3 a 4 competências em que ele é visto pelos colaboradores dele como excepcional, ele já é reconhecido como excepcional. Isso tem a ver, de novo, com percepção. Como nós, seres humanos, lidamos com a formação de opinião que nós temos, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Se nós olhamos para um prédio, né, a tendência é que nós façamos a descrição desse prédio a partir do ponto em que nós estamos olhando para ele. É como aquela fábula dos cegos e do elefante, né? O primeiro cego toca a tromba do elefante e nós perguntamos para ele o que é um elefante. Ele fala uma mangueira. O outro toca a orelha do elefante. O que é um elefante? É um abanador. O terceiro toca a pata do elefante. O que é? Um tronco de uma árvore. Pois muito bem. Os 3 têm razão, mas nenhum deles tem a visão completa, porque é uma questão, de novo, de ponto de vista. Quando eu olho como nós, como colaboradores de uma organização, lidamos com os nossos líderes, nós observamos os líderes a partir da manifestação de determinadas competências. Por exemplo, tem uma competência que é central, que é chamada de caráter, dentro desse modelo do Zenger e Folkman. E aí é interessante, porque o que é o caráter? Uma das coisas cruciais de um líder com caráter é o chamado walk the talk. É o líder que diz uma coisa e ele faz aquela coisa. É aquele líder que chega, por exemplo, e fala: seremos austeros na gestão de custos dessa empresa. Mas no final do dia, ele continua comprando a passagem de classe executiva para ele, enquanto os outros viajam chicken class. Né? Será que isso é um bom exemplo? Né? Aparentemente não. Né? O que os estudos mostram é que esse líder que não demonstra caráter como traço fundamental, ele não é um líder efetivo. Claro que um líder não ganha confiança. Claro que um líder de uma organização de engenheiros, se ele não tiver raciocínio lógico, estruturado, capacidade de trazer questões que são estruturadas para a discussão, ele não será um líder respeitado naquele contexto. Por quê? Porque ela é uma organização que demanda pessoas mais estruturadas. Eu não posso esperar que um líder de uma organização, por exemplo, de contabilidade, para falar de uma empresa de um porte um pouco menor,
ele lidere sem ter a competência técnica ali. Mas tem várias outras coisas que são requeridas de um líder. Por exemplo, neste momento em que nós estamos vivendo, a capacidade do líder de mobilizar a organização, mostrando onde a organização está inserida e estabelecer senso de urgência, como traz o John Kotter quando se fala de gestão de mudança, é uma competência crucial para o líder nesse momento. Crucial. A capacidade de mobilizar a organização para que ela tenha velocidade na execução da estratégia, Lisa. Então, não dá para ser prescritivo no conjunto de competências. De falar, é esse rol de competências, é esse Perfeito. outro, né? Depende do momento, da situação, do negócio. Da organização, exatamente. Mas o que eu recomendo para as pessoas que estão nos assistindo aqui, busquem os estudos do Jack Zenger e do Joe Folkman. Ele tem um livro que eu acho fabuloso, chamado The Extraordinary Leader. Ele não é, infelizmente, um livro que foi traduzido para a língua portuguesa, mas eu recomendo. E eles têm uma série de artigos ótimos a respeito do líder e das competências que esse líder precisa apresentar. O que é principal dessa história é dizer para vocês: não tentem se desenvolver como líderes a partir do paradigma do médio. Não é o médio que vai fazer com que você gere ótimos resultados. É interessante o que os estudos mostram, por exemplo, a respeito do papel de um líder extraordinário, o líder que está, né, no percentil 90, ou o líder que está no decil inferior. O que acontece? As pessoas que trabalham com líderes que estão, de fato, nesse patamar, reconhecidos como líderes extraordinários, elas são pessoas que muitas vezes estão dispostas a correr o extra mile, né? A dar aquele gás adicional pelo projeto, a fazer aquele esforço adicional para conquistar o cliente. Por quê? Porque eles têm um líder que, de fato, se transformou numa referência para eles. Um líder que demonstra aptidão para conduzir a organização naquele contexto, que tem os traços de caráter necessários e que consegue mobilizar aquelas pessoas. Quando eu pego os líderes que estão no decil inferior, normalmente é onde você vê a maior parte das pessoas pensando em mudar de emprego. E aí é curioso, porque quando você pega os estudos a respeito do que acontece com as pessoas quando elas pensam em mudar de emprego, a produtividade delas cai entre 50% e 30%. Nossa. E por que? De novo, somos humanos. Vamos pensar aqui o que acontece se nós estivermos numa organização pensando em mudar de emprego. Eu, muitas vezes, ao invés de correr o extra mile, que aquele colaborador mais engajado vai correr, eu vou atualizar o meu LinkedIn, né? Eu vou atualizar o meu currículo, eu vou fazer determinados contatos, eu vou estabelecer uma agenda que tem a ver com a minha agenda pessoal. E eu não estou discutindo aqui se isso é certo ou errado. Eu estou trazendo para vocês um pouco do que é o comportamento humano básico num contexto como esse. Líderes que engajam tiram o melhor das pessoas e líderes que não engajam reduzem dramaticamente a produtividade das pessoas. E isso explica por quê. Quando eu olho, por exemplo, para os resultados... Employee experience, né? Employee experience total. Na Se a experiência do seu colaborador não tá boa, acabou. Ele vai te abandonar em algum momento, né? E a empresa vai sofrer produtividade como uma consequência imediata, né? Perfeito. Aí eu volto lá para o teu comentário a respeito de estratégia, né? Quando eu olho para a estratégia, no final do dia, trata-se de resultado. Eu entreguei resultado para a minha organização. Seja essa uma organização pública, privada ou do terceiro setor, existem resultados esperados para organizações desses diversos tipos. O líder que engaja faz com que as pessoas, entendendo a importância dela nessa organização, elas consigam entregar esses resultados de uma maneira efetiva. E aí o que os estudos vão mostrar? Quando eu tenho este líder que é reconhecido como excepcional, e eu tenho, ao mesmo tempo, esses colaboradores engajados, eu consigo gerar muito mais resultado que o líder medíocre, né? Dependendo do tipo de organização, o dobro, às vezes até o triplo.
E aí, quando eu vou para o outro extremo, eu tenho resultados, às vezes, que são negativos. É muito interessante, tem um estudo que eu li a respeito do papel da influência do líder no resultado, e foi feito numa organização bancária nos Estados Unidos, em agências distribuídas no país inteiro. O que o estudo mostra? Que quando eu pego os líderes do percentil 90 para cima, eles geram o dobro, o triplo do resultado do líder médio. E quando eu pego as agências lideradas pelos caras que estão lá na rabeira, vamos dizer assim, desse ranking, eles têm agências com resultados negativos. Então, olha que coisa interessante. Na verdade, eu estou falando para você de um espectro gigantesco de posições que o líder pode ter na organização, que pode gerar desde prejuízo para o acionista, a resultados medíocres, que eventualmente vão me manter no mercado, a resultados que são breakthrough, que são resultados excepcionais. Então, o líder é um promulgador da experiência desse colaborador, ele e é parte do seu job description engajar esse colaborador, e é a partir disso. Sim. Roberto, não estava te... Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Sim, é porque o seu fone acho que estava sem a bateria acabou, né? Talvez. Meu fone me deu um baile agora. Não tem problema. Não, mas eu entendi exatamente isso. Tem um indiano, né, que eu até comentei com você, esqueci agora o nome dele, que tem um TED Talk e milhões de viewers, né? E ele fala employees first, customer second, né? E assim, se não tiver o povo engajado, se os funcionários não estiverem engajados, não existe customer experience, né? Não existe nada, porque o cara não vai fazer a coisa acontecer. Você pode ter o desenho mais lindo da estratégia, do que a gente vai fazer para o cliente e tal. Se você não cuidou dentro de casa, o cara vai estar procurando emprego, só aí você já perdeu o quê? 50% da produtividade, né? E já era. A gente está com uma pergunta aí, ó. Já encerrou nosso tempo aqui, mas vamos essa pergunta. Você está enxergando a pergunta, Roberto? Eu estava até zapeando aqui, eu estou vendo que então, tem uma pergunta. Elvis eu acho. Então, acho que ele está perguntando em relação a... Você tem regras, empresas cheias de regras questionáveis, né? Uma garotada toda fluida, né? Essa geração aí, Y e Z, né? De valores completamente diferentes e propósitos novos. E como engajar esse povo aí, né? Nessa estratégia, nesse novo normal, né? Onde... E uma geração que o Elvis, é o Elvis que está falando? É o Elvis, né? Que precisa de propósito, né? Eu estou entrevistando um monte de gente essa semana e quando a gente fala assim, mas o que mais te motiva? Eu preciso fazer diferença, Elisa. Eu preciso ter certeza de que o meu trabalho está fazendo diferença. Assim, 80%, 90%, essa é a resposta que eu escuto. Né? Legal. Então... Olha só, antes de eu responder a pergunta do Elvis, aqui um comentário aqui em cima do que o Luzanil está falando. Sim, Luzanil, o feito é muito melhor do que o perfeito, cara. E nós precisamos aprender a entender isso e, como liderança, a gente se acostumar que as pessoas vão fazer. E a gente precisa dar espaço para essas pessoas fazerem. E eu trago isso, inclusive, para dialogar um pouco com a pergunta trazida pelo Elvis, né? De novo, o papel da liderança está em promulgar esse ambiente. Né? Eu brinco um pouco que é azeitar a engrenagem da organização. Né? E azeitar a engrenagem para um novo contexto e pessoas que têm expectativas diferentes em relação à organização. Né? A nossa geração, Elisa, ela era uma geração absolutamente conectada com o badge. Né? Assim, o crachá daquela grande organização fazia uma diferença gigantesca, né, para nós. Esta geração que está agora liderando, inclusive, né, ela é uma geração que olha para isso de uma maneira diferente. Ela é uma geração, primeiro, ela é a geração nascida sob a égide da modernidade líquida descrita pelo Bauman, né?
assim, as relações são outras, as relações são mais fluidas. Isso significa que a conexão que nós tínhamos com o badge, com a carreira na organização, eles não têm mais, eles têm conexão com uma outra coisa, que é o propósito, de fato, né? E aí, este líder continua sendo responsável por entender que naquela organização ele precisa promulgar essa experiência em que ele mostre para as pessoas o propósito da organização e para onde essa organização caminha. Ele mostre para as pessoas que sim, existe espaço para errar nessa organização, que existe espaço para as pessoas fazerem de um jeito diferente do que elas fariam, né? Assim, eu, como líder, eventualmente o faria de um outro jeito, mas não quer dizer que o meu jeito necessariamente é o jeito correto. A partir do momento em que eu consigo mostrar para as pessoas qual é o horizonte, para onde nós vamos caminhar como organização, que espaço nós queremos ocupar, e eu consigo fazer com que as pessoas se engajem nessa jornada, é muito, mas muito mais tranquilo para a gente conseguir promulgar o ambiente que vai conseguir reter essas pessoas, né? Bom, e aí, olha só, tem uma outra, a Verônica, que a Verônica Almeida está perguntando assim, poxa, mas quando o líder tem essa cabeça, mas a empresa não? E aí eu provoco um pouco a Verônica no seguinte, o que é a empresa? O que é a empresa, se não o conjunto de pessoas que a compõem, se não um conjunto de traços culturais, né, que essas pessoas têm e manifestam no dia a dia? É papel da liderança entender que um processo de transformação organizacional não é simples. Volto para o meu comentário a respeito da transformação digital, né? De repente, todo líder acordou e quer ser Google, né? Assim, seremos todos Google, porque afinal de contas é um super case de sucesso. Mas eu tenho os traços culturais que me permitem chegar nesse ponto. E aí é papel da liderança entender que ele precisa fazer essa jornada na cadência que aquela organização pede, né? O Zanil está aqui comentando, poxa, acontece muito nos órgãos públicos, é isso, né? Chega lá no setor público e o indivíduo chegou e acha que pode transformar e dar um cavalo de pau, né? Dar um 180 naquela organização. Não funciona assim. A organização tem determinados traços culturais e é preciso entender e mostrar para as pessoas qual é essa jornada. As pessoas lidam melhor com a mudança quando elas entendem como essa mudança está caminhando e para onde essa mudança leva. Sim. É papel da liderança criar isso. Então, Verônica, eu entendo, humildemente, a partir dessa experiência que eu tenho, eu entendo que é parte do papel desse líder trabalhar este olhar. Trabalhar este olhar para a cultura, trabalhar nas pessoas a compreensão de que traços culturais são relevantes neste novo contexto que nós estamos. Porque, eventualmente, eu tenho traços culturais fabulosos, né, que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Mas são os traços culturais que nos levam até o ponto aonde a gente quer chegar no futuro. Essa reflexão o líder precisa fazer e não é importante dizer aqui, porque talvez pareça, a partir da minha fala, que eu estou reputando isso ao todo-poderoso CEO da organização, ou presidente, ou quem quer que seja. Não, é o time de líderes. O que a minha experiência mostrou é que muitas vezes a estratégia não é executada, não porque a alta liderança não acredita na estratégia, porque muitas vezes a liderança intermediária ela exerce um certo efeito tampão. Ela discute a estratégia, ela vai para o Strategy Day lá no hotel, e discute amplamente aquela estratégia, mas na hora de cascatear isso para o time, muitas vezes ela não cascateia, porque tem agendas próprias, porque não teve tempo, porque afinal de contas a operação consome energia. Demanda muito. Então, mais que tudo aqui, é entender que o que mobiliza a organização é um time de líderes. E todos esses líderes precisam ser percebidos dentro do contexto, né, do seu microcosmo, do espaço em que eles ocupam, como líderes excepcionais e capazes de mobilizar essas pessoas e capazes de mostrar para as pessoas que elas podem fazer essa jornada de uma maneira segura.
Sim, excelente, Roberto. E eu queria complementar essa sua fala com tem uma palavra do americano que eu adoro, uma palavra usada muito nos Estados Unidos, não é palavra do americano, uma palavra utilizada muito em inglês que eu adoro, que se chama accountability, né? E eu acho que as pessoas, não só os líderes dentro da organização, mas todo mundo dentro da organização precisa se sentir mais accountable, se sentir mais dono do negócio, mais agente de mudança. Né? Então, assim, cara, mas isso não veio para mim, eu não sei para onde eu tenho que ir, ou sei lá, não está claro o meu propósito, não está claro dentro da organização para onde eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, ou né, qual é o direcionamento. O meu líder é fraco, o meu líder não me direciona, o meu líder não tem todas essas competências incríveis que são necessárias para a minha organização nesse momento, ele não engaja. Tá, mas e aí, você deu esse feedback para ele? Você já conversou com ele sobre isso? Você já perguntou para ele qual é o seu papel dentro dessa equipe de RH? O que você precisa fazer para girar a organização 360 e ser realmente parte do resultado do negócio? Você já perguntou? Você já conversou com ele e falou que isso precisa estar lá registrado no sistema, porque na hora que você for avaliado, isso não pode estar só na cabeça dele também, né? Então, assim, eu acho que a gente também precisa partir para uma postura mais proativa. A gente, assim, não só a liderança precisa ser accountable, mudar, e esse middle management aí que você falou, exatamente, os caras com uma baita de uma pressão para entregar, e às vezes o cara tá com a cabeça dele nas zilhões de burocracias. E aí, imagina que legal, você tem o time que te chama na xixa mesmo, falou, e aí? Né? Porque afinal de contas, a quem pertence a carreira? Eu sempre falo isso para minha equipe. A carreira é de quem? É do seu líder ou é sua? Essa é a carreira do seu líder. Você precisa saber para onde você vai, onde você está, onde você quer chegar. Então, chama junto, né? E participa, né? É. Legal, eu acho que sim, eu acho que tem um sentimento de dono, né, de alguma maneira, o accountable que você está trazendo, que eu acho que é fundamental desenvolver nas pessoas. E aí você traz uma provocação, né? Pô, você trouxe esse feedback para o seu líder. É interessante aqui o quanto o próprio líder também está ou não preparado para receber esse feedback. Para ouvir. No meu processo de certificação em desenvolvimento de lideranças, eu vivenciei o processo, homologia de processos, né? Então, assim, vamos lá, eu vou ser avaliado como líder. Interessantíssimo, porque quando eu recebi o meu report de feedback, né? E aí eu começo a ler, qual foi a minha primeira reação? Não, esse relatório não é meu, esse não sou eu. Olha que coisa interessante, né? Então, primeiro nós vamos para a negação como liderança. Não, isso aqui não sou eu. Isso aqui está falando que eu sou centralizador. Imagina, eu não sou centralizador. Isso aqui está me dizendo que eu sou, que eu não comunico da maneira adequada. Eu sou um comunicador nato. Como pode, né? E aí eu volto novamente para a questão assim da percepção. Nós somos para as pessoas um conjunto de fotografias que elas tiram. Nós vivemos o filme da nossa vida, Elisa. Todos os fotogramas encaixadinhos e nós sabemos exatamente por que as coisas são como são e temos ótimas explicações. A verdade é que as pessoas formam as opiniões delas sobre nós a partir de fotografias que elas tiram. Então, se alguém foi lá e escreveu para mim num feedback e dedicou tempo em fazer isso, olha a riqueza, é um presente que eu recebi. É um presente. Como líder. E a pessoa me disse que eu não comunico da forma adequada, eu tenho que parar e refletir como líder, assim, pera lá, que pose eu fiz que permitiu que essa foto fosse tirada? Então, tem um senso crítico que o líder precisa estabelecer em relação a si mesmo para receber esse feedback. E ele precisa criar ambiência para isso. Porque se eu crio uma ambiência em que o feedback ele é visto não como algo alavancador do desenvolvimento, mas como um elemento persecutório, acabou. Eu não tenho ambiência para receber feedback nem para dar feedback.
eu acredito muito no feedback 360. Eu acredito muito e acho que ele tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da organização como um todo. Isso é parte da criação de um bom ambiente. A gente fala muito, precisamos criar organizações que erram rápido e barato, aprendem e fazem novamente. Ora, mas se eu não crio um ambiente que permite o feedback... Escuta! De que maneira eu vou conseguir eu vou adivinhar. ambiente que aprende? Eu não vou. A realidade aqui é que, de novo, eu volto para a responsabilidade do líder. O líder tem que promulgar a ambiência que vai fazer das pessoas que elas sejam accountable. Por quê? Porque elas sentem que tem ambiente para isso. Elvis, coitado do líder. Cara, não, o líder tem a responsabilidade. Assim, E ele é solitário, né? Ainda é esse papel solitário. Muito difícil. Muito difícil. É muito curioso esse negócio do papel solitário, né? Eu lembro que logo no começo da história da Trigem, da minha consultoria, e onde eu tenho sócios maravilhosos que conduzem hoje o dia a dia ali, que me permitiram fazer essa mudança nesse momento da minha carreira. Eu me lembro de uma organização de serviços financeiros e eles tinham feito uma aquisição e essa aquisição deu muito errado. E aí, numa convenção, o CEO estava lá e ele ia trazer para os colaboradores, para o time de líderes ali, uma explicação a respeito daquele processo. E aí foi interessante porque ele foi para o canto e os ombros dele estavam baixos. Assim, dava para sentir o peso de ter que trazer aquela explicação da decisão que ele tomou. Em alguns momentos é solitário, isso é parte do processo, e é por isso que eu acredito muito, Elvis, no time de líderes mais do que no líder, no indivíduo. E aí, de novo, em cada um desses microcosmos, estes líderes manifestando aquilo que é necessário que eles façam do ponto de vista do seu atitudinal. A maior parte do que torna um líder efetivo não é o técnico, é o soft skill, é o atitudinal, é a capacidade de engajar, é a capacidade de criar esse ambiente de experiência para o colaborador que seja um ambiente que o engaje, que ele, de fato, se sinta confortável para ser accountable. Porque eu não vou ser accountable por alguma coisa que, no final do dia, eu vou receber críticas se fizer do meu jeito. Uhum. A organização tem que ter processos, as pessoas têm que fazer, tem que executar determinadas coisas a partir de determinados processos, é claro. Mas se eu espero que as pessoas inovem, se eu espero que as pessoas tragam formas diferentes e, portanto, a partir dessas formas diferentes, resultados diferentes, eu tenho que permitir que as pessoas sejam livres para serem accountable. Entendi. Paradoxal. É verdade. É verdade. Livres para serem accountable. Porque se não tem esse ambiente, essa cultura, fica muito difícil, né, das pessoas realmente se posicionarem. Bom, para encerrar, uma última dica, que a gente já passou muito, mas eu já nem... O papo tá tão bom, Roberto, que eu falei, quem sair, saiu, e vai ficar lá gravado, e tá tudo ótimo. Não tem problema, mas não, povo, é porque a gente tem compromisso, né? Porque a gente divulgou 30 minutos, fazer o quê? Mas tá bom demais, eu resolvi continuar, tá ótimo. Então, os últimos minutos aí, eu queria, assim, te perguntar, mas e como desenvolve esses soft skills? Qual é a dica para o cara sair do ponto A para o ponto B? Ele é líder hoje, ele está aqui ouvindo a gente, e ele se tocou aqui, ele tem gaps importantes que, principalmente para esse novo normal, aí ele precisa correr. Bacana. Primeira coisa tem a ver com a minha fala anterior. Esteja aberto ao feedback. Busque o feedback. Olhe para o seu time e pergunte para o seu time onde você pode se desenvolver como líder. Com humildade,
com a tranquilidade de quem está aberto para receber esse presente. Segunda coisa, pratique autodesenvolvimento. Olhe para o que esta organização requer de vocês e para esse feedback que você está recebendo, e de fato se organize para se autodesenvolver. Não receba o feedback pura e simplesmente como um ato burocrático, né? Faça isso como parte do seu processo de autodesenvolvimento. Um ritual mesmo, né? Busque referências. Busque, e eu posso dizer para vocês assim que eu tive a feliz oportunidade de ter trabalhado com grandes líderes nesse país. Com grandes líderes em serviços financeiros, em siderurgia, em mineração, e aprendi a cada momento com eles. Busque esses referenciais, converse com esses líderes. Um desses líderes hoje virou um mentor meu, que é o André Freire. Assim, um cara excepcional e que eu busco e que eu tenho usado para entender o seguinte, cara, como é que eu posso me desenvolver nesta direção? Porque parece que é isso que é esperado, né? O líder, a gente tem que parar de acreditar nessa lenda urbana de que o líder é o ser perfeito, inspirador, né? Não existe este ser perfeito. O líder é humano. Sim. Né? Mesmo líderes reconhecidos como líderes fantásticos, se nós lermos, por exemplo, a biografia do Steve Jobs, você vai ver que o cara ele era excepcional em determinadas competências, em outras, com todo respeito e admiração que tenho pelo trabalho que ele fez, em outros ele chegava a ser um boçal, né, do ponto de vista das relações humanas. Então, não tem esse negócio de líder perfeito, tem o líder ideal para um determinado contexto. Entenda qual é esse contexto, o que esse contexto requer de você e trabalhe para ser excepcional nas competências que são aquelas essenciais para esse contexto. Espero ter dado as dicas. E é um bocado de lição de casa para quem está na liderança. Sim. Excelente. Adorei todos os seus insights, que aula maravilhosa, que privilégio, né, pessoal? Todos nós aqui assistindo esse guru aí falando de liderança, de estratégia. Adorei, Roberto. Foi muito, muito bom. Queria te agradecer a participação mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo que se conectou através do canal do Instagram da 3D hoje. E que a gente continue nessa luta aí, porque a gente tem muito que aprender, né? A gente está num momento de tantas incertezas, né? Onde é exigido da gente todos esses skills o tempo todo a gente está se revendo, repensando como que a gente está reagindo, para onde a gente vai, né? E a gente precisa pensar rápido, se desenvolver, como você falou, aberta a feedback, né? Ter essa escuta empática. Então, assim, o caminho é esse. Acho que a gente deixou um monte de mensagens legais aí para todo mundo refletir. E foi um prazer. Foco no cliente e, sim, transforme a sua organização para que os colaboradores estejam engajados. É isso. Muito prazer, Elisa. Obrigado a todos. Obrigada. Pelas perguntas. Permaneço à disposição de vocês. Maravilha. Vai ficar gravado lá, Roberto. Quem não pegou, vai assistir daqui a pouco. Fantástico. Tchau, querido. Boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigada.